Então, agora a palavra vai ser um pouco mais entrelaçada, então, por favor, prestem atenção em tudo, porque o que eu começar a falar aqui agora, que eu vou explicar no começo, vai ser importante lá para o final, para vocês entenderem o que está acontecendo. Está ouvindo, Elias? Bom, começando então, queria voltar para a criação, para aquilo que eu falei hoje, que Deus criou o homem, ou o ser humano, para ser a imagem e a semelhança de Deus. Então, Deus faz toda a criação, cria os céus e a terra, cria as plantas, os animais. E quando Ele cria o homem, Ele diz, bem, então o homem vai ser a imagem de Deus, o homem vai ser semelhança de Deus, o homem vai ser parecido com Deus. Ele busca então, ou Ele cria então, uma perfeição. Mas, o homem, o ser humano, ele peca. Então a gente tem, logo depois da descrição da criação, a gente tem a descrição da queda, que é o pecado. Quando o pecado entra nas nossas vidas, quando o pecado entra na vida do ser humano e na história do ser humano. A partir desse momento, o pecado ele corrompe aquela imagem perfeita que a gente era de Deus. E a partir de então, a partir do pecado de Adão e Eva, e a partir do primeiro momento que a gente peca, que é muito cedo, não sabemos dizer quando, mas é muito cedo, a gente tem pecado em nós, e a nossa imagem perfeita de Deus, da imagem e semelhança dele, ela é corrompida, ela é quebrada. E assim a gente é afastado de Deus, porque Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, não existe nada de ruim em Deus. E como Deus é justo também, quando algum pecado se aproxima dele, esse pecado ele é destruído, esse mal ele é destruído. E quando nós temos pecado, a gente não pode mais se aproximar de Deus, porque senão seremos destruídos pela justiça de Deus. Mas Deus ele não quer continuar assim. Deus ele quer manter um relacionamento conosco, ele quer se aproximar das pessoas, do ser humano, de cada um de nós. E foi por isso que Deus lá atrás, como eu expliquei também hoje de manhã, ele escolheu uma pessoa e falou, a partir de você eu vou instituir um povo, e esse povo vai ser o meu povo, o povo com o qual eu vou me relacionar, o povo que vai ser o povo de Deus, o povo que não vai ser afastado de Deus como todas as outras pessoas são, e o povo através do qual eu vou trazer de novo essa aproximação entre mim e a humanidade. E aqui a gente vai acompanhar uma história que acontece antes de Jonas, antes de Israel se tornar um reino, antes de Israel ter uma terra. Eu vou começar contando a história basicamente da época em que os israelitas, eles tinham meio que acabado de se tornar um povo, eles já eram numerosos o suficiente para não ser mais apenas uma família, mas agora um povo. E eles estavam trabalhando como escravos no Egito, eles estavam passando por muito sofrimento. E assim, quando eles saem de lá, eles são libertos dessa escravidão do Egito por Deus, e eles estão indo agora em direção à Terra Prometida. A uma terra que Deus tinha prometido lá para os patriarcas de Israel, aquelas primeiras pessoas que Deus separou e falou, a partir de vocês vai ser um povo. Ele também prometeu, essa aqui vai ser a terra que eu vou dar para vocês, vai ser uma terra fértil, uma terra que o povo que sair de vocês do qual o povo de vocês vai poder se alimentar e sobreviver. E Deus, para isso, ele levanta um líder. Esse líder se chama Moisés. Moisés, então, no Egito, liberta o povo de Israel, e durante todo esse tempo de deserto, de caminho do Egito até a terra que foi prometida, ele lidera, ele guia e ele organiza o povo de Deus. Porque o povo de Deus até então ele não tinha tido muito contato com Deus, e Deus ele queria organizar e explicar e tornar possível de novo essa conexão com Deus. Então essa organização, ela vem a partir de Deus através de Moisés. Então Deus conversa com Moisés e Moisés traz todas essas coisas para o povo. Moisés é essa conexão entre Deus e o povo. A primeira coisa que a gente vê que ele organiza são as leis, ou a lei, como é chamada na Bíblia, que começa com os 10 mandamentos. São 10 regras básicas que ditam como que as pessoas devem se portar para agradar a Deus. Além disso, a gente tem também o lugar onde Deus ele habita. Então, essas tábuas da lei que foram escritas pelo próprio Deus, então pedras nos quais foram escritos os 10 mandamentos, elas são colocadas dentro de uma espécie de baú, que a gente chama de Arca da Aliança. E Deus ele ordena que Moisés construa uma tenda, que também é chamado comumente de tabernáculo, para que essa Arca da Aliança seja colocada ali dentro. Porque a Arca da Aliança, o lugar onde estão essas tábuas,
ele é o local em que Deus ele se mostrava mais presente, a presença dele se manifestava naquela arca. E assim, o que acontece, e o que na verdade Deus fala para Moisés, lá em Êxodo 26, versículo 33, de novo, vocês não precisam abrir, eu vou falar tudo aqui, os versículos que eu vou precisar. Deus diz o seguinte: pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então o que acontece aqui é que, enquanto Deus manda Moisés construir esse tabernáculo, essa tenda onde vai estar a arca da aliança, a presença de Deus, ele diz que vai ter um véu, ou uma cortina, que vai separar o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Então, existe um lugar que é a presença pura de Deus, que é o santo dos santos, que só algumas poucas pessoas poderiam entrar, e existe o lugar santo, que poderia ser aí mais... As pessoas poderiam entrar mais nesse lugar, era um lugar que tinha mais livre acesso. Mas ainda assim, apesar dessa proximidade de Deus com o povo, existia um véu, uma cortina que separava a humanidade da presença de Deus ainda. Moisés também, pela ordem de Deus, ele institui alguns sacrifícios. O que são sacrifícios? Eles são purificação das pessoas do pecado, porque na queda, quando a gente foi separado, a humanidade foi separada de Deus, ela foi separada por causa do pecado. E quando a gente é separado de Deus, que é a fonte da vida, a gente passa a morrer. E por isso, por toda essa lógica de que Deus é santo, ele é a fonte da vida, e o pecado não pode estar na presença de Deus, a consequência do pecado é a morte. E assim, para que essas pessoas pudessem se aproximar de Deus, elas precisavam que alguma coisa morresse no lugar dos pecados dela, para que elas pudessem então se aproximar de Deus, porque alguma coisa tinha que morrer. E daí eles pegavam um animal mais puro, mais bonitinho, mais certinho que existia, que eles podiam ter, e falavam: ó, eu vou matar esse animal em sacrifício a Deus, e ele vai pagar o preço do meu pecado por esse momento. E assim, até o próximo pecado que fosse cometido, eles estariam puros, eles poderiam ter então acesso a Deus. Então, nessa história, Arão, que era irmão de Moisés, e os filhos dele, de Arão, não de Moisés, eles eram sacerdotes, eles eram os únicos que poderiam entrar no Santo dos Santos, e tinham também os levitas, que eram uma das tribos de Israel, que eles foram separados para servir na tenda, ajudar os sacerdotes em todo o trabalho que eles precisavam fazer. E tudo isso que eu falei até agora, na verdade, é uma introdução para a história que eu vou começar a contar agora. Então, lá em Números 16, a gente tem uma história extremamente interessante, que eu acho pouco provável que vocês já tenham ouvido, se chama Rebelião de Corá. E eu lembro que quando eu ouvi essa história, eu devia ter uns 9 anos, eu acho, fiquei tipo, caraca, mas essa história é pesada. Complicado entender o que está acontecendo aqui. O que acontece? Moisés está organizando o povo, está guiando o povo até a Terra Prometida, e 250 dos líderes de Israel, então de outras pessoas que tinham posições de importância, que eram valorizadas pelo povo, eles se organizam e eles confrontam Moisés publicamente, acusando ele de se aproveitar do poder que ele tinha. Então, o que eles disseram? Lá em Números 16:3 diz o seguinte: se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Sim, palavras difíceis, mas o que eles estão dizendo é: cara, todo mundo é santo, todo o povo de Israel é santo, todo o povo é escolhido de Deus. Por que vocês estão colocando um monte de regras que impedem a gente de chegar a Deus, só para que vocês continuem tendo uma posição de importância no nosso meio? Então eles olham para essa divisão, essas leis, esses sacrifícios, eles dizem que são inúteis, que eles estão sendo feitos apenas para separar o povo de Deus, para que Moisés continuasse tendo uma posição importante. E Moisés e Arão, eles ficam muito tristes quando eles são confrontados dessa forma. Eles propõem inclusive uma prova, eles falam: ó, beleza, vamos fazer o seguinte então, a gente vai trazer o nosso incenso diante de Deus, vocês vão trazer o incenso de vocês diante de Deus, e aquele incenso que for aceito por Deus vai mostrar qual que é a pessoa, ou qual que é o caso que Deus vai defender. E Moisés ele propõe essa prova, da qual ele não tem autoridade nenhuma sobre, então tipo assim, não tem como ele intervir e dar um jeito de roubar nesse caso.
Ele propõe também conversar com as pessoas, então ele chama alguns desses líderes e fala, gente, vamos conversar, vamos tentar dar um jeito de não partir para a agressividade. Só que as pessoas, elas continuam rejeitando Moisés, elas continuam acusando ele. Eles se recusam a ir conversar com Moisés porque eles continuam dizendo, não, você está se aproveitando do poder e a gente não vai conversar com você até isso aqui ser resolvido. E Moisés ele fica muito bravo, ele chega para Deus e diz, Deus, cara, eu não roubei nenhum jumento deles, eu nunca roubei nada deles, eu estou simplesmente seguindo as suas ordens e fazendo a tua vontade. E eles estão aqui me acusando dessa forma. E Moisés ele pede que Deus castigue aquele povo. E Deus ele anuncia o castigo. Ele diz que então beleza, você e o Arão aí fiquem longe do povo porque eu vou destruir todo mundo. E Moisés e Arão eles ficam tipo, não, calma, não precisa matar todo mundo, é demais daí já. Eles oram a Deus, eles pedem misericórdia para Deus, e Deus fala, não, beleza, então separem apenas os rebeldes. E assim Moisés ele fala para o povo, ó povo, vocês que estão a favor dos rebeldes, vocês podem continuar, vocês estão, mas vocês que não fazem parte dos rebeldes, vocês que não querem fazer parte dessa rebelião, dessa acusação, vocês por favor, peguem as suas coisas, as suas tendas, as suas famílias e deixem longe essas pessoas, deixem um espaço entre eles, para que vocês não sejam pegos no castigo que vai vir sobre eles. E no dia seguinte, no dia que seria a prova do incenso, Moisés diz o seguinte, isso aqui está nos versículos 28 e 29 do mesmo capítulo. Então, Números 16, 28 e 29 diz que, disse Moisés, assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. E ele continua falando por um tempinho, dizendo, tipo, porque a terra vai abrir e vai destruir essas pessoas. E quando você está lendo, você pensa, tipo, caraca, ele está usando uma figura de linguagem bem pesada aqui. E ele termina de falar, e a terra fende, abre, e todas as coisas daqueles rebeldes caem lá no abismo, a terra fecha. E eles vão direto para o que a Bíblia chama de Sheol, ou sepultura, ou morte. Então, todos aqueles rebeldes, eles instantaneamente morrem. E quando a gente olha para essa história, a gente pode ficar um pouco, caramba, o que está acontecendo aqui? Como que Deus ele pode ser tão rígido? E principalmente quando a gente olha para o que eu falei hoje de manhã sobre todo mundo ter valor, todo mundo ser digno de misericórdia, você pode perguntar, cara, mas aquelas pessoas também são dignas de misericórdia? O que está acontecendo aqui? Por que Deus ele foi tão favorável a Moisés nessa situação aqui? E o principal ponto que a gente tem quando a gente observa as atitudes e tudo que está acontecendo ali naquele momento é um relacionamento, a diferença entre relacionamento de Deus com Moisés e de Deus com o povo. Vocês lembram que eu falei que Moisés ele era a conexão entre o povo e Deus? Isso não era à toa, isso não foi só um momento em que Deus decidiu e é isso aí. Tem uma história lá em Êxodo 19, o capítulo inteiro, e depois a gente tem mais 4 versículos no capítulo 20 que explicam essa história, em que Moisés ele vai para o monte conversar com Deus. Eles tinham acabado de sair do Egito, tipo, alguns capítulos atrás a gente está lendo sobre a abertura do Mar Vermelho e eles passam. E Moisés ele vai para o monte conversar com Deus e Deus fala, eu vou descer nesse monte, a minha presença vai vir. E você vai falar para todo mundo que ninguém pode subir nesse monte. No primeiro momento você pode subir, mas ninguém mais. Tanto pessoas quanto animais que tocarem no monte vão ser mortos. Mas depois da trombeta, aí o povo pode subir. Aí o povo pode vir falar comigo. Dito e feito, Deus vem, a Bíblia descreve que existem trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa que desce sobre aquele monte, o Monte Sinai, e que existe, e ele descreve como se a montanha estivesse pegando fogo, como se existisse fumaça que vem como de uma fornalha. Então, cara, deve ser uma visão muito assustadora, um monte, uma montanha que você vê ali que, cara, está pegando fogo, porque Deus está ali. E, cara, era uma coisa tão impressionante que Deus ele falava com Moisés e o povo inteiro ouvia. Então Moisés estava lá em cima do monte, só que todas as pessoas conseguiam ouvir o que Deus falava. Então eles estavam realmente ouvindo a palavra de Deus. Só que quando tocou a trombeta, o que aconteceu? Disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Então quando Deus convida o povo a subir,
a ir diante da presença de Deus, quando Deus convida as pessoas a, cara, vamos terminar com aquele afastamento que existiu por causa da queda, por causa do pecado, o povo rejeita isso. O povo fica, não, Moisés, vai lá, você vai ser a nossa conexão com Deus, e o que ele falar para você, a gente vai obedecer. E, algum tempo depois, existe essa rebelião de pessoas não aceitando aquilo que Deus disse para Moisés. E a partir daqui, a gente tem uma consequência muito triste dessa recusa do povo de ser o povo escolhido, o povo separado de Deus, como era o plano desde a criação. Deus convida, mas é negado. E aquele véu que existia entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que é a presença de Deus, ele separa o povo de Deus, mas ele não separa Moisés de Deus. Moisés ele ainda entrava naquela tenda depois de purificar e ele conversava com Deus e descia uma nuvem em cima daquela tenda e todo mundo ficava tipo, cara, a gente não pode entrar lá agora porque Deus está conversando com Moisés. Então, Moisés, ele, a partir desse ponto, ele começa a ter uma posição acima do simplesmente o valor inerente daquilo que a gente falou hoje de manhã. Ele agora é separado. Ele tem acesso a Deus direto. E ele tem, cara, vocês já pensaram, tipo, cara, ter um relacionamento com Deus? O ser que criou todas as coisas que existem, que criou toda a terra, todos os animais, tem toda essa criatividade, criou todo o universo. E, cara, Moisés conversava com esse cara. Ele tinha acesso à maior sabedoria que existe em todo mundo. Então, cara, ele tinha acesso aos planos de Deus, aos pensamentos de Deus. Ele conseguia aprender muito de como ser uma pessoa melhor por causa de Deus, porque Deus sabe ainda quais são as melhores coisas que se pode fazer. E além disso, ele era muito cuidado e protegido por Deus. Porque a partir desse momento, a gente vê que Moisés ele é amigo de Deus. E quando a gente pensa sobre isso, naquela história que aconteceu tanto tempo atrás, você pode estar se perguntando, tá, legal, e eu? O que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso é que aquele convite que foi feito no monte, ele foi feito mais uma vez. Mas ele não foi fechado, ele está aberto eternamente. Esse convite ele foi feito por Jesus. Então Jesus, ele veio, ele é Deus, ele é filho de Deus. Ou seja, ele é santo. Não tem pecado. E ele veio, ele se restringiu a ser um ser humano e veio viver entre nós, seres humanos. E ao longo da jornada dele, ele ensina muitas coisas, mas ele acaba morrendo na cruz. Uma história que vocês provavelmente ouviram falar um pouco, espero que mais do que só um pouco, mas ele acabou morrendo na cruz, ele foi morto na cruz. E se você prestou atenção no que eu falei até agora, você vai perceber que existe alguma coisa errada nessa história. Porque a morte é a consequência do pecado. Mas Jesus é Deus. Ele é santo. Ele não pecou. Como que ele morreu? Como assim? Não faz sentido. E o que acontece é que quando ele morre e quando ele ressuscita, vencendo a morte, ele se oferece, ele olha para a gente e ele diz, sabe todos aqueles sacrifícios que eram necessários ser feitos de animais para que vocês fossem purificados e tivessem acesso a Deus? Bem, agora eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou o sacrifício. Toda a culpa que existe em vocês, que algum dia vai existir, algum dia existiu, eu tomei e eu levei. Isso Jesus diz. É muito interessante quando a gente vai ler uma das descrições da morte de Jesus, lá em Marcos, e diz que Jesus deu um grito forte e morreu. E então a cortina do templo, aquele véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo, se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. Ou seja, a separação que existe entre humanidade por causa do pecado e Deus, Jesus rompeu. Não existe mais essa separação. A gente tem aquele convite para subir na montanha e ouvir diretamente as palavras de Deus aberto para a gente, hoje, eternamente. Jesus ele venceu a separação. E a gente pode finalmente ser aquela criação que Deus planejava desde o princípio. De ser um com Ele, de estar junto com Ele. E uma coisa muito interessante que Jesus falou para os discípulos dele, enquanto ele ainda estava ensinando, antes da morte dele, isso está lá em João 15,15, diz que ele já não os chama servos. Então ele está fazendo uma distinção entre o antes dele e o depois dele. Já não os chama servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. O povo de Deus, o povo de Israel, lá na montanha, ouvindo o que Moisés dizia e não o que Deus fazia.
não o que Deus dizia. Eles eram servos. Mas Jesus diz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Agora Jesus é essa conexão entre a gente e Deus. E aquilo que só Moisés tinha, agora não é mais restrito a ele. Todos nós temos acesso a isso. Porque o véu já foi rasgado e o convite ele é contínuo. E você pode conhecer Deus e conversar com Deus e conhecer os planos dele. Da mesma forma que Moisés fazia. E você pode se perguntar, legal, mas Jesus nunca veio falar comigo falando, eu sou o sacrifício, agora você tem acesso a Deus. Como que eu faço para ter esse acesso? Como eu faço para aceitar esse convite incrível de Jesus? E em João 1,12 diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cara, esse versículo é muito legal. Porque ele não diz só como a gente tem acesso a isso, mas ele também dá um passo a mais. Ele diz, cara, vocês não são só amigos de Deus, vocês têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aquela proteção que a gente vê de Moisés em relação ao povo que se rebela contra ele, é a proteção de um pai que está cuidando do filho. E é uma proteção que a gente também pode ter em relação a Deus. Deus também pode cuidar da gente dessa forma. E resumindo tudo que eu falei até agora, a gente tem duas opções. O que você quer ser? Você quer ser o povo de Deus? Ou o povo de Israel, que era distante, que precisava de uma terceira pessoa para se comunicar com Deus, que precisava de sacrifícios e tinha um véu separando? Ou você quer ser que nem Moisés, que se aproxima de Deus sem medo, que é um amigo, conhece os planos e é protegido como um filho? Bem, o versículo diz que a gente tem que crer em seu nome e receber aquilo que ele tem para a gente. E assim a gente tem acesso àquele plano inicial que Deus tinha para a gente na criação. E eu vou fazer uma oração final aqui, antes de passar de volta para o Dani. Senhor Deus e Pai, eu venho te agradecer, porque você é tão bom com a gente, Deus. Porque, apesar de tantas coisas incríveis que a gente não pôde ver estando lá, junto com o povo de Israel, no deserto, a coisa que é mais importante, Senhor, a coisa que o Senhor planejou desde o princípio, a gente tem acesso aqui agora, Deus. 2000 anos depois da vinda de Jesus e praticamente 4000 anos depois de Moisés, Deus. Que é acesso a Ti, Deus. É ser Teu filho, é estar contigo. Eu te agradeço por isso, Deus. Eu te louvo por isso, porque o que seria da gente, Senhor, sem você? E eu peço por esse tempo, eu peço pelos corações de cada uma das pessoas que está aqui, para que a gente possa compreender isso verdadeiramente, Senhor, que a gente possa meditar nisso que foi ensinado e nisso que você mesmo trouxe para a gente hoje. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.